E aí, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, que eu tava na outra obra ali, tava de capacete. Sejam todos muito bem-vindos a mais um diário de obra. Eu tô aqui hoje com o Elias, ó. Bom dia. E o que a gente vai fazer, gente? A gente tava no escritório, tá? A gente voltou a trabalhar sábado. Então sábado geralmente, o que a gente faz? A gente fica no escritório e a gente faz demandas internas, né? Análise econômica, orçamento, planejamento, vê cronograma, planeja a vida, faz esses bem monte de coisa assim, sempre tem demanda, né, para trabalhar. E aí a gente aproveitou para dar uma volta nas obras. Então a gente acabou de gravar um diário de obra lá na outra obra que a gente está fazendo, da outra playlist que tem aqui de diário de obra. E a gente veio aqui agora na CIPA, né, para dar uma olhada aqui como é que tá. E eu vou aproveitar, a minha reunião com o Elias vai ser o diário de obra, beleza? Então, só dando o contexto, né, para você que chegou agora, tá? Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista, tá? Essa aqui é a CIPA. E o que a gente está fazendo aqui por enquanto, ó? Esse auditório, a gente derrubou o auditório antigo todo e tá fazendo um auditório novo. Ó, o pessoal tá trabalhando ali hoje. Bom dia! Beleza? Ó, a gente fechou aquela porta da entrada, né? Isso aqui foi tudo que subiu, ó, o auditório subiu pra caramba. Esse auditório ele era bem baixinho, a gente subiu bastante coisa nele. Fez a fossa aqui? Fizemos. A gente teve que fazer uma fossa aqui, gente. Ó, explica aí, Elias, pra galera, o que foi esse rolê dessa fossa? O que acontece? Aqui em Palmas a gente tem sistema de esgoto de tratamento, né? A gente previu que poderia pedir a solicitação do esgoto, só que era somente uma área muito pequena. E o esgoto aqui seria uma taxa muito grande. O esgoto está para onde? Está para o fundo? Está para o fundo. Ó, o esgoto tá. Ele teria que vir cortando, né? Ia ter que cortar o asfalto aqui tudo aí e tal. Aí a concessionária exigiu um valor muito alto e aí a gente fez uma análise de viabilidade e constatou que realmente ficaria melhor uma fossa para um único ambiente. Morreu na fossa mesmo, Morreu né? na fossa. Então é isso, vamos subir aqui, ó, vamos mostrar para vocês como é que tá aqui a parte de dentro. O serralheiro tá pipocando ali, ó. Ó, peraí, cadê? Ó. Aqui é o seguinte, a gente... Pode arrochar, pode arrochar. O que eles estão fazendo aí, Elias? Aqui é o seguinte, aqui em Palmas a gente tem muitas chuvas que a gente chama de torrenciais, chuvas muito fortes. Aqui em Palmas a gente tem um índice de chuvas baixo, mas quando tem a chuva é muito potente. E aí geralmente tem muito problema de calha extravasar. E aí a gente tem que dar vazão muito rápido para... Bom dia, beleza? Fala, Luiz, bom dia. E a gente está deixando mais saídas para as calhas, para vazão em chuvas assim, ser bem rápida mesmo e não correr nenhum tipo de problema aqui dentro da CIPA. Deixa eu ver se dá para entrar aí. Então, gente, entramos aqui, ó. Então, o que a gente fez? A gente tinha um projeto, né? Só que a gente está colocando aqui uma margem de segurança. Então, isso aqui é muito uma questão de experiência de obra, tá? Então aqui não fomos nós que fizemos os projetos, a gente tinha o projeto está calculado, conforme norma, tudo certinho. Mas a gente olhou e falou, cara, é muito grande, não tem laje e não sei o que, vamos colocar uma segurançazinha, a gente vai colocar mais umas, quantas descidas? Mais 5 saídas. A gente vai colocar mais 5 saídas ali, para não ter problema. No outro vídeo eu falei para vocês que a gente não tinha caixa de pluvial aqui dentro, né? Exato. Por causa do carpete, né? Uhum. Então é justamente meio que por isso também. Não vai dar para pôr caixa de pluvial aqui, então vai ficar mais difícil o acesso para manutenção. Então são detalhes de projeto e a gente está aqui justamente para isso, né? Para que a construtora existe? Para que o engenheiro existe? Para viabilizar o que o nosso cliente quer. Então a gente está trazendo aqui toda a segurança, né? Na questão aqui de chuva, que é um problema muito grande que a gente tem aqui na nossa cidade. Então a gente, toda vez que chove, dá um monte de notícia aqui, beleza? Então deixa eu virar a câmera aqui e a gente vai continuar mostrando os outros detalhes aqui para vocês. Então vamos lá, aqui a gente está do lado de dentro, né? Um detalhe bacana, ó, a nossa elétrica está sendo feita toda na eletrocalha, tá? Da eletrocalha a gente desce os eletrodutos, tá? A gente fez uma contraparede de gesso acartonado para tampar a estrutura, para dividir ali com relação ao vizinho, né? Se a gente fosse fazer uma parede de alvenaria, ia ficar bem complicado, né? E aí, explica para o pessoal, Elias, o que é essa sala aqui, o que está acontecendo aqui, como é que é a divisão desses ambientes e tal? Bom, aqui a gente está no centro do auditório da CIPA.
Aqui, quero que vocês imaginam cadeiras, fileiras, ali é o palco. E aqui a gente vai ter a nossa sala de controle, onde toda a área técnica e de automação do auditório vai ser controlada. Um auditório ele tem que ter muitas particularidades, tem que ter um tratamento acústico muito bem pensado. Nisso a gente pensou, as paredes elas precisam ter isolamento acústico. Né? Isso aqui, ó, que material que é esse, cara? Landpet. Então aqui a gente está usando Landpet. A Landpet ela é levemente mais barata que a lã de rocha. A única complexidade é que a lã de rocha está em falta na cidade, né? E aí a Landpet ela tem um desempenho acústico de isolamento muito bom. E como vocês podem pensar, por exemplo, esse ambiente ele é muito grande. Então o eco, o problema de som ele é muito sério. Por isso a necessidade de todas as paredes serem revestidas com lã. Então olha ali em cima, ó. A lã é de fora a fora mesmo. Fora a fora. E vai ter no forro também, né? Vai ter no forro. O forro é um forro Rigitone, que é um forro que já é feito para esse tipo de ambiente e tal. E em todas as paredes também, para evitar 100% questão de eco, ter o máximo de conforto acústico, né? O máximo de conforto térmico, o máximo de segurança. Vocês lembram, gente, que tinha um monte de aparelho de ar-condicionado aqui, ó. Se você olhar nos episódios anteriores do Diário de Obra, tinha um monte de aparelho de ar-condicionado aqui. E o que a gente tem que ver agora é o seguinte, ó, a gente levou tudo lá para cima, tá? Então tá passando tudo ali, ó. Depois a gente pode até subir lá e mostrar para vocês. Talvez no próximo episódio a gente mostra isso lá para vocês. E enfim, a gente fez, né, todos esses fechamentos. A gente está nessa etapa, né? Então a obra deu aquele boom, né? Teve a parte de demolição, a parte de fundação, a parte de estrutura. Todo esse início de obra, que geralmente é mais intenso, a gente vê muita coisa, aí a gente entra na fase de infra, né? Então aqui a gente está com muita infraestrutura rolando, infra de elétrica, infra de automação, infra de ar-condicionado, drenos, todas essas questões aí. E sempre uma coisa muito importante também, a gente tem que fazer a infra e avaliar se está funcionando. Por exemplo, a infra de dreno. A gente tinha um projeto em que estava bem dimensionado, teoricamente pelos índices estava tudo ok, só que a gente, por questão de segurança, a gente aumentou as saídas de calha, testou as chuvas para ver se realmente estava tudo certo. Uma coisa interessante também, Lúcio, aqui para a gente poder falar, a gente está fazendo tratamento das juntas. Quando a gente tem um encontro de dois materiais, dilatações, materiais diferentes, dilatações diferentes, eles movimentam. A parte a gente sabe que estrutura metálica ela movimenta muito mais com estrutura de alvenaria. Então, e também um ponto de infiltração muito sério. Então você percebe, a gente tem uma parede deslocada para cá. Se a gente tem problema de infiltração, isso aqui tudo vira uma zona de umidade muito alta e corrói, estraga a parede. Isso tudo vem para cá. A gente está fazendo um tratamento com manta líquida nessas laterais, fazendo também a ligação entre a parede de alvenaria metálica com tela metálica para poder fazer o vínculo, né? O vínculo estrutural. A gente também teve muito problema com a vizinhança. A CIP ela é localizada em um ponto comercial, então você tem prédios laterais que são vizinhos comerciais. São prédios antigos, então a gente teve problema muito com a vizinhança e aí a gente teve que fazer reparo, né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada em obra, né? A gente às vezes não considera, mas a vizinhança é uma coisa que tem que ter bastante cuidado também. De automação, cara, o que a gente vai ter de automação aqui? Aqui a gente vai ter a parte de rede, Wi-Fi, né? Câmeras, a parte de automação de iluminação. Tudo isso vai ser controlado aqui da sala de controle. Então, o técnico vai ficar aqui, vai controlar tudo que vai acontecer. A gente também vai ter o painel de LED, isso o cliente ainda está definindo se vai ser projetor ou painel de LED em caso de apresentações. Tem automação também de som, então o som vai ser completamente automatizado. De automação é isso. A parte de infra a gente já passou, o cliente ainda está definindo se vai ser projetor ou então painel de LED, mas os conduítes eles estão passados, né? Então definindo posteriormente, ficará bem mais simples para ele poder passar a parte de infra. Vai ser ali naquela área, seja o projetor com a tela, né, que rola, ou então o painel. Então, meu povo, voltamos aqui, ó. A gente veio para fora porque o serralheiro tá cortando ali.
E tava uma barulheira danada. Mas é isso, tá? O auditório agora, o que a gente está fazendo? Conferindo as infras, né? A gente deu uma olhada ali nos drenos de ar-condicionado, questão das alturas dos aparelhos de ar. Tem algumas coisas que a gente tem que conferir aqui, tem que ver com o pessoal. Mas basicamente é isso. Então toda a infra de automação, toda a infra de dreno, toda a infra de pluvial, né? Então são duas drenagens. É a drenagem do ar-condicionado e a drenagem pluvial, né? Que a gente está mexendo. Toda a parte de elétrica, toda a parte dos fechamentos ali. E aí terminou isso, né? Isso aqui eu acho que ainda vai aí mais ou menos umas 2 semanas, tem que dar uma olhadinha no cronograma. Terminou isso aí, aí a gente vai começar com a parte do forro, né? Fazer a pintura, a iluminação. Geralmente eu gosto de passar a massa, tudo, dar a primeira demão de tinta, aí eu já instalo a iluminação, ou pelo menos a maior parte da iluminação. E aí depois a gente vem dando os acabamentos. Então assim, tá bem perto de acabar, né? Tá naquela fasezinha chata da obra, que a obra parece que não anda. É igual quando a obra entra na fase de requadro, revestimento argamassado, essas coisas, e parece que não vai acabar nunca. Mas tá dentro do cronograma, inclusive o pessoal até elogiou, né, Liz? O pessoal essa semana veio aí, falou que, né, tava achando rápido e tal. Teve uma época aí que o pessoal até falou, tá rápido demais, calma aí, vamos organizar. Mas isso é muito bom, né? Atender comercial, atender empresa, é um negócio que a gente gosta muito de fazer, né? Tem muito a ver com o nosso propósito também. E é isso, gente. Deixa aqui as suas dúvidas, me fala aí o que você achou desse vídeo e assistam, tal, que você não assistiu ainda, assiste e assista também aos próximos episódios, beleza? Grande abraço aí pra vocês.